crianças, a paz do Senhor! Já chegamos na última lição. Nossa, essa lição nos trouxe com o tema Vamos conhecer as histórias da Bíblia. Foram tantas lições maravilhosas. Aprendemos sobre Moisés, sobre a abertura do Mar Vermelho, das águas amargas. Qual mais? A do Sansão. Ah, Sansão? Aquele do cabelão. Ruth e Noemi. Os dois amigos, Davi e Golias. Nossa, mas foi tantas lições que nós aprendemos. Estava tudo dentro da palavra de Deus. Tem muitas histórias e outras mais aqui na palavra de Deus. Palavras, histórias maravilhosas. E hoje nós vamos aprender uma história muito bonita. Vamos pegar essa mãozinha, colocar com essa mãozinha pertinho do coração para fazermos uma oração. Querido Papai do Céu, eu quero te agradecer por essas lindas histórias que o Senhor deixou na Bíblia para explicar a tua palavra. Foram histórias que curam, são histórias que salvam, são histórias que libertam, histórias que nos trazem alegria, histórias que a tua palavra transformam vidas. Papai do Céu, eu também quero ser um ensinador da tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Crianças, e a nossa história de hoje está tão linda, é tão maravilhosa. Conta a história de um empregado da rainha. E a nossa história está lá em Atos, capítulo 8, dos versículos do 26 ao 40, crianças. Viram uma linda história agora, crianças? O empregado de uma rainha. A Bíblia nos conta em Atos, capítulo 8, dos versículos do 26 ao 40, crianças. Vamos ouvir? Ploc, 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 ploc. Nossa, crianças, é a patinha do cavalo que tá batendo. Ai, com uma linda carruagem. Ploc, ploc, ploc. Quem será esse homem? Esse homem é um eunuco, um empregado de uma rainha, crianças, lá da Etiópia. O eunuco, ele estava voltando, crianças, lá de Jerusalém. E ele estava lendo as escrituras do livro de Isaías, crianças. E ele estava caminhando pelo deserto. Andando, crianças, ele viajou lá para Jerusalém para adorar a Deus, para adorar o Papai do Céu. E já estava voltando pelo deserto para a sua cidade, para o seu país, crianças. Felipe estava numa cidade bem longe, crianças, falando a palavra do Papai do Céu, crianças. Felipe estava lá em Samaria, pregando para as pessoas, quando apareceu, crianças, um anjo a Felipe. O anjo apareceu a Felipe e falou para ele ir caminhar lá para o deserto, crianças. Felipe era um homem temente a Deus. Ele sempre obedecia ao que o Papai do Céu mandava ele fazer, crianças. E Felipe foi caminhando, foi correndo pelo deserto, crianças. Foi quando Felipe avistou e encontrou aquele homem e a sua carruagem, crianças. Ele encontrou o eunuco, o empregado da rainha. Ele alcançou. Felipe, ele foi correndo, correndo, até que ele alcançou o empregado da rainha, crianças. Felipe perguntou para o empregado da rainha: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? O eunuco respondeu: como posso entender se não há ninguém que me explica? Coitado, crianças, ele lia e não entendia-se nada. Crianças, existem pessoas que lê a Bíblia, a palavra do Papai do Céu, e não entendem nada, não conseguem entender nada. Jesus quer, crianças, que você explique
Deus para essas pessoas. Jesus quer que você fale do amor dele, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele ama as pessoas, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar, crianças. É isso que o Papai do Céu quer que explique. E o empregado da rainha convida Felipe para entrar na carruagem. Olha, entra aqui, sobe aqui na carruagem e me explica o que está escrito nessas escrituras. Eu não estou compreendendo nada, eu não estou entendendo nada. E Felipe, prontamente, crianças, ele entrou na carruagem, sentou e começou a explicar para o eunuco, crianças, começou a explicar para aquele empregado da rainha o que estava querendo dizer ali, crianças. Começou a explicar para ele o que estava dizendo ali na palavra do Papai do Céu, crianças. Sabe o que ele estava lendo? Ele estava lendo que Jesus enviou o seu único filho por amor a mim, por amor a nós, a todos nós. Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, crianças. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, crianças. Jesus, ele foi crucificado porque nós pecamos. Pecado é tudo aquilo que falamos, pensamos e pegamos que não agrada ao Papai do Céu. Pois é, crianças, e Felipe estava explicando a ele que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, crianças. E hoje o Papai do Céu vivo está entre nós. O empregado da rainha ainda não sabia de quem que era que ele estava falando. E crianças, de quem será que o Felipe estava falando para ele? Estava falando de Jesus. Falando que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos trazer alegria, para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados. E hoje Jesus, ele está vivo e mora onde? Em nossos corações, crianças. Felipe explicou tudinho para o empregado da rainha. E quando eles estavam passando, crianças, perto de um rio, o empregado da rainha perguntou: olha quanta água! Por que eu posso ser batizado? Ah, Felipe então respondeu para ele: se você crê, você pode. Ah, o empregado da rainha falou: olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, crianças, ele creu e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele acreditou, crianças. E os dois pararam a carruagem, desceram e foram até o riacho, crianças. Foram até o rio. Os dois desceram, crianças. Desceram e foram até o rio, crianças. Até o rio. E lá, Felipe, então, batizou em nome de Jesus. Batizou o eunuco, crianças. Ele foi batizado. Ele reconheceu que ele era um pecador e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, crianças. Felipe, então, de repente ele sumiu, crianças. E o eunuco ficou feliz, crianças, ficou muito contente, pois agora ele entendia o que a palavra de Deus estava ensinando, crianças. Ele acreditava, ele sabia, e ele foi lá para a sua cidade muito contente, muito feliz, porque agora ele conseguia entender, crianças, sobre a palavra de Deus, que Jesus mora no coração, em nossos corações. E o que o Papai do Céu quer, crianças? O Papai do Céu quer que vocês expliquem a palavra dele,
que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele mora em nossos corações, crianças. O Papai do Céu quer que nós ensinamos, falamos do amor dele, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma vidas, que Jesus faz o impossível, crianças. O eunuco acreditou, creu e deixou Jesus morar em seu coração. E assim é você, criança. Vamos explicar para essas pessoas sobre o amor do Papai do Céu. Que Jesus amou o mundo, crianças, de tal maneira, amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham, crianças, a vida eterna, crianças. Que um dia possamos morar, crianças, no céu e termos uma vida eterna, crianças. Que linda história hoje, a história do eunuco e de Felipe. O eunuco que não entendia nada do que a palavra de Deus dizia nas escrituras. E Deus mandou Felipe, assim como Deus manda eu e manda você, falar do amor dele para as pessoas. E o eunuco creu e acreditou nas palavras que Felipe tinha falado. Crianças, que história maravilhosa. É assim que o Papai do Céu quer que nós fizemos. Falamos do amor dele, crianças, da palavra e do seu poder. Agora vamos falar o para guardar no coração. O para guardar no coração está na Bíblia, em Atos, capítulo 8, e o versículo 31, que diz, lembra, crianças, lá na história, que o eunuco disse, como posso entender se ninguém me explica? Então, vamos lá. O versículo é, como posso entender se ninguém me explica? Vamos lá? De novo. Como posso entender se ninguém me explica? Atos, capítulo 8 e o versículo 31. Crianças, esse versículo diz, ele é uma pergunta. Como posso entender se ninguém me explica? O que quer dizer esse versículo? Que eu e você podemos pregar a palavra do Papai do Céu. Podemos, crianças, falar do amor do Papai do Céu, crianças. Falar que Jesus está nos esperando lá no céu, nas ruas de ouro, que lá não vai ter dor, que lá não vai ter doença, só vai ter alegria, crianças. Mas existe algo que nos afasta do Papai do Céu, o pecado. Pecado é tudo aquilo que ouvimos, pensamos e falamos que não agrada o Papai do Céu. Mas Deus enviou seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e vive está, crianças. E hoje ele quer fazer morada no coração, quer deixar o seu coração limpinho, quer morar em seu coração. Mas para isso, nós precisamos sair falando a palavra de Deus para as pessoas, crianças. Precisamos ensinar as pessoas sobre o Papai do Céu, crianças. Precisamos falar do amor desse Deus para as pessoas. Falar desse amor que Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus nos dá salvação. E também, crianças, podemos, às vezes nós não podemos ir, mas podemos falar da palavra de Deus. Precisamos ir falar a palavra de Deus, orar, né, pelos missionários e também contribuir, crianças. É o que podemos. Às vezes a gente não pode estar indo, né, lá longe falar a palavra de Deus, mas você pode falar a palavra de Deus pertinho de onde você está, próximo de onde você está, perto da casa dos seus pais, de onde você mora, perto da casa da vovó, do vovô, na escola. Crianças, o Papai do Céu quer que nós falamos, explicamos a palavra dele, crianças. Então vamos lá no versículo. Como posso entender se ninguém me explica? Atos 8:31. E esse foi o nosso para guardar no coração.
Deus abençoe, crianças. Olha, hoje nós tivemos essa linda história maravilhosa. Mas antes de eu despedir de vocês, tem um louvor lindo e maravilhoso. Eu devo ir, eu devo anunciar, eu devo amar, eu devo orar, eu devo obedecer. Eu devo ir, eu devo amar, eu devo orar, eu devo obedecer. Eu sou um soldado do exército de Deus e como um soldado eu devo obedecer. Eu sou um soldado do exército de Deus e como um soldado eu devo obedecer. Crianças, então, e essa foi a nossa última lição. Que possamos falar a palavra do Papai do Céu, que podemos ir e falar desse poder, desse Deus maravilhoso. Fico com Deus, até a próxima lição, um grande beijo e eu e a tia Ju continuamos aqui, crianças, com muita saudade e explicando a palavra de Deus para vocês, contando belas histórias que a Bíblia nos traz. Um grande beijo, fica com Deus, tchau!